Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ajeitar aqui o celular. Ok. E aí, pessoal, boa noite, vamos chegando. Olá. Muito bom, estamos aqui ao vivo no Instagram. Também estamos no YouTube, no meu canal Viviane Gilg. Estamos transmitindo ao vivo essa aula de terça-feira. Para quem assistiu às anteriores, a gente fez a aula terça-feira, 8h30 da noite. Mas eu fiz uma votação, uma enquete aqui no Stories do Instagram, e perguntando do horário, o que o pessoal preferia, se preferia 7h30 ou 8h30. Então, bastante gente preferiu 7h30. E aí, estamos aqui, 7h30 de terça-feira, para o nosso programa Use a Voz ao Seu Favor. Nós estamos no episódio número 8. Olha que legal! Episódio 8 do programa Use a Voz ao Seu Favor. E hoje o tema é bem bacana. Eu deixei lá no Stories também algumas perguntas sobre autoridade, sobre como transmitir autoridade na sua comunicação, os 5 passos para você ter autoridade na sua comunicação. Então, eu acho que parou o barulho do quarto do lado. Parou? Agora dá para começar e tranquilo, sem ruído ao fundo. Olá, Eliane, tudo bem? Veio aqui me ouvir falar. Hoje o tema é sobre como transmitir autoridade na sua comunicação. Vai chamando o pessoal, vai mandando aviãozinho aí do lado. E se vocês... eu vou colocar aqui no comentário. Então, 5 passos para demonstrar autoridade na sua comunicação. Publicar. Agora vamos ver um jeito de fixar esse comentário. Como que a gente faz para fixar? Alguém sabe? Sabe me dizer como faz para fixar um comentário? Vamos lá. A gente vai fazendo assim, vai fazendo ao vivo. Fixar comentário. Consegui! Sabe, Eliane, eu vou contar só para você que tá aqui. Tem mais ninguém, né? Semana passada eu tentei colocar um filtro aqui e aconteceu de aparecer uma cara horrorosa, uma máscara. Será que hoje eu consigo pôr um filtro? Vamos ver? Vamos ver. Acho que não. Acho que eu vou sem filtro. Olá! A presença do meu queridíssimo Otávio. Aí sim, ó. Coração para você, coração para Eliane. Vou mandar um acenão aí para vocês. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começando, vou prestigiar então esses meus queridos que já estão aqui. Um coração para vocês, amo coração, vai mandando coração aí, porque quanto mais corações vocês mandam, mais pessoas o Instagram entende que essa aula vai ser relevante. E eu tenho aqui 2 pessoas que são muito autoridade no que falam, né? Eliane, uma mãe que fala com autoridade, que fala com propriedade. Otávio, um profissional incrível que também quando fala com autoridade e faz da sua voz uma ferramenta poderosíssima. Não sei se mais poderosa do que a tesoura, hein? O que você acha? O que é mais poderoso, a tua voz ou a tua tesoura? Aliás, não, repara, hein, que tá até preso, porque logo eu tenho que ir fazer uma visita para vocês. Bom, então... Aqui nesse programa, que é o 8º programa que eu estou fazendo, que se chama Programa Use a Voz ao Seu Favor, nós temos
dicas, estratégias e exemplos de como você usar a sua voz para ganhar autoridade na sua comunicação. Então a gente sabe que a voz é um veículo transformador. É isso aí, Otávio, os dois aliados, ó, juntinhos viram uma bomba. E essa bomba, ó, vou te provocar, hein? Essa bomba, ela pode ser usada ao seu favor ou não, né? Assim como a voz na comunicação, a gente pode usar a voz para aproximar as pessoas ou para afastar as pessoas, para dar continuidade num papo ou para cortar aquele papo. Então, a voz mais a tesoura, mais as nossas ferramentas de trabalho, ou seja, nos dão autoridade. Então, se você usa as suas ferramentas de trabalho de maneira consciente, segura, clara, você consegue sim ser uma autoridade, ser um expert na sua comunicação. E eu separei aqui para vocês justamente a diferença entre autoridade de poder e a autoridade de expertise. Mas quem sou eu para falar sobre isso? Eu sou a Viviane Gilg, fonoaudióloga, criadora do método Voice Fit. E aqui a gente vai abrir para perguntas, por isso que eu gosto de fazer essa live aqui no Instagram, porque eu quero que vocês mandem perguntas, tem uma caixinha aqui do lado com interrogação, mandem aí, eu vou respondendo à medida que as perguntas forem aparecendo, mas a ideia é que hoje vocês saiam daqui com 5 passos claros, precisos, para vocês conseguirem transmitir autoridade na sua comunicação. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda. É isso aí, gente, bota coração, adoro ver o coração subindo. E é isso aí. E a gente hoje vai juntos caminhar nessa descoberta do que é transmitir autoridade na sua comunicação. Bom, eu vou fazer como fazia ou faz, ou melhor, o meu excelente professor lá da época da faculdade, lá em 1996, 7, 8, que foi o professor Mário Sérgio Cortella. Eu tive a felicidade de ter aula de filosofia na PUC com o professor Mário Sérgio Cortella. E ele faz uma coisa antes de começar um assunto que é muito bacana, ele vai atrás da origem da palavra. Então, eu gosto muito de parar para pensar nisso, porque quando você vai na origem da palavra, você consegue entender o uso principal dela, o primário dela, e como que as pessoas foram utilizando essa palavra depois. Então, quando você dá um Google em autoridade, eu até copiei para não errar. Quando você dá um Google em o que é autoridade, vai lá na busca de um dicionário, você encontra que autoridade é sinônimo de poder, direito, ordenar, decidir, atuar e de se fazer obedecer. Pois é, então todas essas definições de autoridade, elas puxam para questão mais autoritária, ou seja, eu mando e alguém obedece, principalmente esse último, né, de se fazer obedecer. Então, eu procurei o sinônimo de autoridade e aí vieram outras definições que já me deixam muito mais tranquila e é desse tipo de autoridade que eu estou falando hoje. A autoridade que é um modelo de liderança, que é o domínio, o conhecimento profundo de um assunto, seguro, profundo, e não aquele autoritarismo, sabe? Então, quando eu tenho domínio de um assunto, eu tenho conhecimento profundo dele, eu sou vista como especialista naquele assunto. Então, se você fala dessa forma com propriedade, com segurança dos assuntos que você domina, você consegue demonstrar autoridade na sua comunicação. Então é essa autoridade que eu estou falando, do modelo de liderança, que as pessoas te seguem, te ouvem e gostam de ouvir você falar porque você domina um assunto. A autoridade autoritária, ela é um perigo. E a gente vai falar hoje desses perigos e vamos também falar dos benefícios de ter autoridade na sua comunicação. Então hoje, por exemplo, eu vivi uma situação
que, nossa, eu tive vontade de falar para a pessoa assim, você demonstrou muita autoridade na sua comunicação. Por quê? Porque essa pessoa fez um chamado e esse chamado tinha lá a palavra urgente e o que eu fiz? Fui e atendi esse chamado urgente. E por quê? Porque eu sei que quando essa pessoa fala e diz, olha, vem aqui que é importante, eu realmente parei tudo e fui lá. Então eu queria parabenizar essa pessoa porque ela tem uma atitude comunicativa de domínio, de liderança, de participação. E não aquele, vem aqui agora que eu quero falar com você. Que a gente já vai, igual o cachorrinho quando recebe bronca, com a orelhinha baixa, o rabinho entre as pernas. Então, a autoridade, quando a pessoa é líder, ela é transparente, ela considera o outro. Então, eu achei muito bacana esse exemplo, porque a pessoa falou e eu fui lá e atendi, ou seja, eu não hesitei. Assim como essa figura, ela também não hesitou. Então, muito bacana. Voltando lá na origem da palavra autoridade, eu também busquei a origem da palavra no latim. Vocês já foram atrás da origem de alguma palavra no latim? Eu vou. Depois que eu tive aula com o professor Mário Sérgio Cortella, eu sempre faço isso. Se vocês olharem no perfil dele, ele sempre coloca os cartazinhos lá com perguntas interessantes e vira e mexe ele fala da origem da palavra. Então, olha só, tô olhando aqui para não errar. Autoridade no latim vem de auctoritas, eu nem sei se fala k, mas eu vou falar, tá? E essa palavra deriva de auctor. O que é que vocês imaginam que significa originalmente a palavra auctor? Autoridade. Alguém tem uma sugestão? Gente, significa fazer crescer. Não é bonito isso? Então, quem é líder, quem inspira, quem é autoridade, quem domina o assunto, ela faz com que os outros cresçam também a partir do conhecimento que ela tem. Essa pessoa está preocupada em desenvolver, em potencializar aqueles com quem ela fala. Por isso que o primeiro perigo para quem demonstra autoridade de maneira errônea na sua comunicação é aquele que vai demonstrar soberba, que vai demonstrar superioridade. Então, essa autoridade a gente deixa para outros tipos de categorias, né? Então, eu quero falar da autoridade que é daquela pessoa que a gente escuta, ouve e segue com orgulho. Então, eu vou fazer uma primeira provocação aí para vocês. Pensem em animais que representem autoridade para vocês. Vamos lá. Eu tenho aí alguns animais que eu trouxe, que são animais geralmente vistos como autoridade no reino aí da floresta. E aí? Vamos lá, coloca aí nos comentários, gente. Animais que representem a autoridade na comunicação, ou autoridade na sua figura, né? Porque animal também se comunica. Vamos ver o que vocês acham que é. Bom, eu pensei em alguns exemplos. Primeiro animal que a gente considera que tem autoridade na comunicação, lá o rei da floresta, é o leão. Outro animal que também demonstra autoridade, o tigre. Outro animal, o crocodilo, né? Então são todos animais que pelo seu porte, pela sua postura, pelas suas atitudes, demonstram autoridade, né? Agora, saindo do reino animal e entrando aqui no nosso reino humano. É reino humano que fala? Não sei. Enfim, aqui no nosso mundo humano. E aí, boa noite, Chiconato. Seja muito bem-vindo. Estamos falando dos 5 passos para você ter autoridade na comunicação. Isso aí, obrigada pelo coração. Manda mais coração, porque aí o Instagram entende que essa live está sendo legal e que vai ajudar muita gente. Boa noite.
Então, a gente estava aqui, olha só, a gente estava aqui falando dos animais que apresentam autoridade. Eu falei de leão, falei de tigre, falei de crocodilo. Então, são aqueles animais que quando a gente olha, você fala, opa, não quero enfrentar. Né? Tem muito cachorro pequenininho aí que também quer ser autoridade no seu pedaço. Tem cachorro pequenininho que quem é veterinário aí, ama o reino animal, pode contar para mim aí por que isso acontece. Por que os pequenininhos sempre acham que são poderosos na comunicação. E que bom que eles são assim, né? Se sentem mais poderosos. Agora, trazendo aqui para o nosso mundo, eu vou fazer uma provocação. Na sua família. Ah, é verdade, uma aranha mostra muito autoridade. Eu, hein, credo. Se tiver perto de mim, eu vou, saio dela, não vou tentar olhar para ela de jeito nenhum. Então, quando a gente pensa na nossa família, nos nossos parentes, geralmente, qual é o parente, o familiar, que demonstra mais autoridade na comunicação? Quem será? Vamos pensar. Há famílias, né? Existem famílias em que quem é a pessoa que mais demonstra autoridade é a mãe. Vocês iam falar o pai, né? Olá, Gabi, boa noite. Vamos dar um oi aqui. Então, a mãe, por quê? Porque às vezes a mãe só olha para a criança. A mãe faz uma fala de uma maneira firme e forte, então guarda isso agora. E a criança, ó. Porém, a gente tem isso no nosso imaginário coletivo muito presente pelos pais. A voz paterna, depende da ocasião, tá dizendo, né? A mãe é referência. Mas a voz paterna, ela também tem uma presença muito grande, porque o tom de voz mais grave, a entonação descendente no final da frase, uma fala mais objetiva, mais direta, mais reta, tende a demonstrar para quem ouve mais autoridade, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra com esse tipo de comunicação, se ela acontece fora do contexto ou o tempo todo, eu acabo tendo uma imagem negativa de autoridade. Por quê? Porque qual é a imagem que eu levo para o meu ouvinte? De medo, de tensão. Então a pessoa vai obedecer não porque ela respeita a sua opinião, mas sim porque ela tem medo da sua reação. Então, um ponto aí para vocês pensarem, eu não estou falando que para transmitir autoridade eu preciso ser boa noite, Daniel. Que para transmitir autoridade eu preciso falar forte, eu preciso falar grosso. Eu, quando comecei a dar treinamentos, quando eu comecei a dar palestras, eu achava que loirinha, de óculos, que se eu falasse muito mole, ninguém ia gostar das minhas palestras ou dos meus treinamentos. Então, o que eu comecei a falar assim, sabe? Com a voz mais grave, mais fechado e com a cara até um pouco mais séria, para as pessoas me respeitarem. E no fim das contas, eu ganhei foi uma rouquidão. Chegou um dia que eu dei 3 palestras de 1, 2 horas cada uma, e aí eu tava rouca. Eu falei, peraí, precisamos melhorar isso. Então, eu já conto para vocês o que a gente faz com a voz para ela trazer mais autoridade na comunicação. Vamos só pensando nesse comparativo entre pai e mãe e vó, né? Às vezes, que também é do imaginário coletivo, da cultura popular, a gente vê que algumas pessoas falam, eu já falei pra você tirar a toalha molhada de cima da cama, e essa fala encadeada num tom agudo e sem pausa nenhuma, o que faz no cérebro do teu ouvinte? Bloqueia. Então, ele está presente de corpo, mas a alma está em outro lugar. Por quê? Porque a fala dessa pessoa que acha que a autoridade é falar agudo e rápido, faz o que com o ouvido do teu interlocutor? Tampa. O cérebro não absorve mais
nada. Então aqui fica a dica para quem precisa ter a tal da DR. DR, vocês sabem o que é? Será que essa sigla ainda é usada? O pessoal mais novinho aí que for entrando me fala se DR ainda usa, mas DR nada mais é do que discutir a relação. Então, quando você tiver que discutir a relação com alguém e você precisa ser ouvido, evite esse tipo de comunicação aguda, acelerada e sem pausa, porque o teu ouvinte não vai absorver nada. Teve uma época até que o Whiskas, sabe o Whiskas, comidinha para gato? Fez uma propaganda em que a mulher estava dentro da casa e o homem chegava e ela fazia esse tipo de comunicação e o ouvido dele só pescava algumas palavrinhas, Whiskas, sachê e tarará, e aí ele pegava e fazia o que ele queria. Então, esse também é o efeito negativo quando você não consegue transmitir autoridade pela sua comunicação. As pessoas acabam não fazendo aquilo que você gostaria ou aquilo que você precisa. Por isso que a voz, ela é um elemento fundamental para você ter mais autoridade, ou seja, mais domínio, mais segurança, mais confiança na sua fala. Então, você pode usar a voz ao seu favor, não é à toa que esse programa chama assim. Quero trazer a voz aqui como um elemento fundamental para vocês usarem na comunicação de vocês, mas usarem de maneira positiva, certo? Então, voltando lá, a gente sabe que tem algumas vozes que são mais graves, algumas vozes que são mais fortes e que elas geralmente, por si só, já impõem autoridade. Pois é, mas eu não tenho voz grave e agora eu não vou conseguir transmitir autoridade? Pelo contrário, a comunicação, o falar bem, não é um dom. A gente não nasceu com isso. A gente tem pessoas que são mais comunicativas. Se vocês voltarem nas lives que eu fiz, assistam a live com a Maísa, onde a gente viu os perfis comportamentais. Então, fogos. E eu mandei fazer agora, mandei estourar fogos só para nossa live. Então a gente tem na live com a Maísa as personalidades, os perfis comportamentais que são os mais comunicativos e os menos comunicativos. Mas de qualquer forma, qualquer pessoa pode transmitir autoridade quando usa os recursos vocais, corporais e de conteúdo ao seu favor. Bom, vocês não vão me perguntar, mas por que eu tô falando? Viviane, por que você tá falando de uma voz que tem que ter autoridade na comunicação? Ninguém vai perguntar? Olha, aqui do lado, aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com uma interrogação. Mandem perguntas aí, tá bom? Manda aí que de vez em quando eu entro para ver o que é que vocês estão com dúvidas. Então, se vocês não têm dúvidas, eu mesma trago a dúvida. Por que é importante ter autoridade na comunicação? Vamos pensar. Para quê? Para ser ouvido? Para mostrar para as pessoas que você sabe tal assunto? Para mostrar a sua opinião própria, não é? Para mostrar que as pessoas podem aceitar o que você tem a dizer porque você tem argumentos coerentes. É lógico, não esqueçam da preparação, não esqueçam do domínio do assunto. Isso é fundamental, porque outra coisa que é legal, porque as pessoas prestam mais atenção, é verdade. E puxando esse teu comentário, eu vou trazer um exemplo aqui de um consultor que eu conheço, que é muita autoridade no que fala, e uma coisa que é muito importante para vocês entenderem, que ser autoridade, ser líder, não é ficar bajulando as pessoas, não é ficar adulando e elogiando as pessoas, nossa, assim todo mundo vai gostar de mim e vai ver que eu sou autoridade na comunicação. Não, porque as pessoas vão repelir quando esses excesso de elogios e excesso de bajulação vem fora de hora. As pessoas vão desconfiar, vão dizer, tá querendo esse monte de elogio, por quê? O que essa pessoa tá querendo? Então, quando você é objetivo e você é contundente, não é
mandão, mas você pontua exatamente qual é o teu limite, as pessoas conseguem perceber e ficarem agradecidas com a forma como você fala. Então, ó, a voz é sua ferramenta para passar mais credibilidade, mais referência. Exatamente. Então, vou dar o exemplo de um consultor que eu conheço e eu mesma levei uma vez um material para a reunião e o material estava começando, vamos supor, o material precisava começar a análise a partir do dia 1º. E a minha análise começava no dia 3. E eu fui, né, toda inocente nada, né? Mas enfim, eu falei, vai que, né? Vai que aceita. Pois esse consultor olhou para meu material e falou assim, bom, eu preciso que o material esteja com início no dia 1º. Você volta, arruma o seu material e quando o material estiver completo, a gente consegue fazer uma análise mais criteriosa e fiel ao que você precisa. Muitas pessoas podem achar que essa atitude é, nossa, ele nem tentou olhar e não sei o quê, mas gente, pensa aqui do meu lado. Se eu, procrastinadora, que estava lá tentando dar um jeitinho e dissesse assim, ele aceitou assim o material mais ou menos, qual era a resposta que eu teria? Uma análise mais ou menos. Então essa pessoa, esse consultor que tem autoridade na sua comunicação, ele mostrou qual é o limite dele. Ele disse, olha, até aqui eu vou, a partir daqui não vou. Por quê? Porque a consequência do meu trabalho vai ser ruim. Né? Então pensa nisso. Muitas vezes a gente imagina que quando fica elogiando a pessoa e fica trazendo, levantando a bola dela, ela vai ver que eu domino o assunto, mas gente, isso não é legal. Há situações em que eu preciso pontuar e dizer, olha, eu sou sincera, sou sincero e eu vou até aqui na minha comunicação, até aqui nessa conversa com você. Eu posso dar continuidade, porém eu preciso de tais e tais regras. Ou seja, você demonstra as regras do seu acordo, você fala com segurança e com confiança aqueles limites que você tem para esse relacionamento dar certo, para ser um ganha-ganha. Por quê? Porque a imagem que esse consultor tem a zelar é muito importante. Pensem agora na imagem de vocês. Quando você aceita um trabalho mais ou menos, qual é a impressão que a pessoa fica de você? Mais ou menos também. E tudo bem, se eu entregar pela metade não vai achar ruim. Então, quer dizer, não é só você que está achando que está ganhando, é o outro que também vai levar uma imagem ruim nas costas. Então, para ficar bacana para os dois lados, se você quer demonstrar domínio no assunto, use a sinceridade. Fale o acordo, as regras daquele relacionamento, até onde eu vou e até onde não vou. Até mesmo porque, oi Maísa, oi Daniel, oi Patrícia. A gente está falando sobre os 5 passos para você demonstrar autoridade na sua comunicação. E já falamos o que é autoridade hoje aqui, é aquela autoridade do domínio da informação. É a autoridade em que eu quero levar conhecimento e crescimento para as pessoas. E não é a autoridade aquela que faz assim ou aquela que está cheia de estrelas, tá bom? É dessa autoridade que a gente está falando. E outra coisa que é importante a gente parar e prestar atenção, que eu posso transmitir autoridade sem parecer arrogante. Eu posso transmitir autoridade sem me mostrar superior, porque essa também é uma forma ruim. Oi, Beth, seja bem-vinda, querida. Pessoal, se tiverem dúvida, pergunta, coloca aqui na caixinha, já temos uma, vamos lá olhar. Vamos lá. A leitura do ouvinte e do contexto é integrante do processo para mostrar autoridade na comunicação? Sim, com certeza. Quando eu consigo observar o comportamento do meu ouvinte,
o quanto que ele conhece desse assunto. A pirâmide da comunicação começa na base. A base é alinhar o quanto que eu conheço do assunto e o quanto que o meu interlocutor conhece dele. E outra coisa, eu vou ajustar a minha comunicação para falar com ele. Eu vou ajustar a minha comunicação para falar a partir da fala e do conhecimento do meu interlocutor. Aí eu já começo numa situação de ganha-ganha, certo? Então eu consigo me equalizar. Então realmente essa pergunta é muito boa. A leitura do ouvinte e do contexto é sim integrante do processo para mostrar autoridade na comunicação. Até mesmo porque eu consigo, quando eu simplifico a minha fala, eu consigo trazer para o meu ouvinte a conexão de uma maneira muito mais rápida. Porque se eu vou lá para minha zona de conforto e começo a falar termos que o ouvinte não entende, ele até vai achar, nossa, ela manja muito do assunto. Mas, o que você entendeu? Nada. Certo? Eu posso começar a falar aqui em pitch, em loudness, em psicodinâmica vocal, intensidade, e vocês vão fazer aham. Se eu falo agora uma voz mais grossa, uma voz mais grave, fica mais fácil. Volume da voz, a entonação, o tom, são termos que são mais palpáveis, né? São mais fáceis da gente associar. E aí isso não gera bloqueio, não gera barreira na comunicação, tá? Quando a gente pensa em postura corporal, se eu quero falar com autoridade, com domínio do assunto, sem parecer arrogante, sem parecer superior, uma simples mudança de posição de cabeça já ajuda. Qual é essa mudança, vocês sabem? É aquela mudança do nariz. Se eu faço isso aqui, uma leve elevada no nariz, que aqui no Instagram fica feio, né? Mas, quando eu tô numa conversa, se eu faço isso, eu já, demonstro autoridade exibicionista. Autoridade do umbigo, ou seja, o que importa é o que eu quero falar e não o outro. Então, a leitura de contexto e do outro nem interfere nesse caso. Então, se eu preciso transmitir autoridade, preciso dar uma informação para alguém e eu não quero parecer arrogante, primeira coisa, abaixa o nariz. A outra coisa, fale sem pressa. Porque se você fala rápido demais, você também não dá tempo do teu ouvinte entender aquilo que você fala. Pois é. Então, a gente precisa pensar nisso. Tem muita gente que acha que a maneira mais comum de demonstrar autoridade é como se estivesse numa briga, né? Falando rápido, falando forte, falando alto e fazendo assim com o peito e levantando. Opa! Aí não é mais autoridade. Aí é autoritarismo, aí é briga. Então, não é a relação de ganha-ganha. Não é uma relação bacana. Agora, vamos olhar. Tudo depende do contexto. Por isso que o meu método, que chama Voice Fit, ele é fit de ajuste. É fit de treino? Mas é fit de ajuste da voz. Veja, se eu vou para uma palestra, se eu vou fazer uma apresentação, por que é que tem palco? Por que é que tem uma elevação? Por que é que tem pessoas que procuram cadeira que tem aqui as costas da cadeira mais alta? Para parecer superior. Então, esse não verbal, muitas vezes, é usado de maneira proposital. Se for o caso, se couber no seu contexto, aí sim vale usar disso. A mulherada usa salto, não é? A mulherada usa gola em V. Para quê? Para demonstrar alongamento, reta, domínio do assunto, tá? Então, são truques de linguagem não verbal que você pode usar ao seu favor. Você pode ver, por exemplo, uma situação que uma cliente minha viveu em que ela precisava vender o projeto. E quando ela foi para a reunião, a primeira reunião, ela percebeu que o interlocutor ficava o tempo todo encostado na cadeira de braço cruzado. E o que ela fez? Ela também encostou e cruzou o braço. A gente está falando o que agora? De linguagem corporal. Tem 2 livros, eu até coloquei o nome aqui para vocês, quem quiser ler mais sobre linguagem corporal,
Tem um que chama A Linguagem Corporal no Trabalho, é de Alan e Bárbara Peace, que eu não sei ler o nome, da editora Sextante. E o outro é Seu Corpo Fala no Trabalho, de Sharon Saylor. São 2 livros bem bacanas, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Mas voltando lá para o caso dessa cliente. Então, na primeira reunião, tanto ela quis fazer rapport, ela quis ficar alinhada com o seu interlocutor e erroneamente encostou na cadeira e cruzou o braço. Vocês sabem o que significa isso, né? Eu me afastei, eu me fechei para a comunicação. Tem alguns estudos que falam até de perna cruzada ou perna descruzada, que isso também interfere de mão, quando você vai cumprimentar, de colocar o pé esquerdo na frente, mas aí já são estudos bem mais minuciosos de linguagem corporal. Eu acho que para você colocar em prática sem parecer artificial, sem parecer superficial, você pode começar com o simples fato de alongar o seu corpo, de ter postura. Sabe a postura do herói, da heroína, da Mulher Maravilha, do homem, super-homem? Reta. Ah, o Luciano está comentando aqui. Por isso que se vende tanta SUV. Eu sou forte, eu sou grande. Só que não. Por que só que não? Poxa vida, é tão legal o teu carrão altão lá. É verdade, muita gente abre o carrão quando você vai ver, a pessoa é pequenininha. Mas tem muita gente grandona também que só cabe nos carros maiores, né? Hoje os carros são tão mais compactos. Então, pode ver que muita gente que vai escolher carro para fazer Uber, fazer o transporte por aplicativo, escolhe carro grandão. Porque cabe mais pessoas, cabe mais mala, mais conforto. Não sei se é por superioridade. Aí, essa coisa de carro a gente pode deixar uma outra discussão. Então, quando a gente precisa passar autoridade, domínio no assunto, a gente tem que lembrar que as possibilidades para o diálogo têm que estar abertas. E aí eu trouxe para vocês algumas informações de uma pesquisa muito legal que eu fui estudar, né? Ah, por isso que não pode ficar S de sadia. Olha, gente, eu vou exemplificar isso que a Gabi disse. S de sadia é assim, ó. Fica bonito? Não. A gente precisa da postura reta. Vou fazer de novo. Assim? Não. Assim. Fora que a postura que é encolhida, ela não deixa o seu diafragma funcionar. Ela comprime o seu pulmão. E a respiração, que é tão importante para oxigenar o nosso cérebro, para diminuir a nossa ansiedade, para trazer calma, para trazer controle, a respiração fica prejudicada, né? Então, postura reta para ativar todos os hormônios aí que são do bem-estar para você ter mais segurança e mais domínio. Bom, eu fui atrás de um artigo que falasse da voz e do poder e da autoridade. Então lembra, poder não no sentido de eu mando e todo mundo obedece. O poder no sentido de eu falo e sou ouvido. Eu falo o que eu preciso dizer e as pessoas me compreendem e fazem aquilo que eu gostaria, o que precisa ser feito. Então, eu achei um artigo muito bacana. Eu vou colocar depois no blog, se vocês quiserem, lá no site Viviane Gilg tem um blog. E eu vou compartilhar com vocês esse artigo. Ele se chama Impressões Auditivas da Voz do Professor na Percepção de Alunos. Tá bom, Viviane, mas será que tem professor aqui hoje? Tem algum professor aí assistindo a gente? Se tiver, coloca aí um hashtag sou professor. Bom, por que eu vim atrás e trouxe para vocês, fui atrás e trouxe para vocês uma informação sobre professor? Porque eu já falei aqui da voz dos nossos familiares, dos nossos pais, avós, tios e tias, e já fiz a comparação entre voz que demandavam mais autoridade e voz que demonstravam menos autoridade. Mas, além dessas figuras do dia a dia, a gente também tem a figura do professor como uma figura que demonstra autoridade na comunicação, não é? Vocês podem ver
Resgata aí na memória de vocês um professor muito querido, que você gostava muito de ouvir ele falar, por mais difícil que fosse a matéria. Lembraram? E também tem aquele professor que, nossa, ele podia ter um conhecimento técnico muito grande, mas zero autoridade na fala. Não é? Então, o que a gente percebe? Essa pesquisa também traz esses dados. Para as crianças pequenas, de até 6 anos, ó, eu copiei aqui os termos, mas eu vou traduzir tudo, tá? Então, para crianças pequenas, a pesquisa mostra para gente que a modulação, a entonação, a musicalidade da voz do professor tem que ser muito expressiva. Pensa, qual é a criança pequena que gosta de ter o tempo todo alguém que fala duro, que fala forte, que fala grave? Então, as crianças pequenas até os 6 anos adoram modulação na voz. Uma voz mais cantada, com intensidade alta, né? Então, esse é o tipo de voz preferido e que as crianças fazem, o que as professoras mandam. Vocês podem ver, a gente tem assistido aí as aulas online, as crianças pequenas, quando a professora dá bronca, você fala, nossa, esse é o jeito da professora dar bronca? E as crianças respondem de maneira ativa, é muito legal. Porém, para as crianças mais velhas, aí já entra de 7 a 14 anos, são outros itens da voz que chamam mais atenção. Por exemplo, a velocidade já começa a interferir. O tom de voz, nem tanto. Já não pode mais ser tão modulado, porque senão infantiliza e as crianças não vão gostar. Então, para quem fala com adolescente, pré-adolescente e adolescente, uma velocidade mais adequada demonstra confiança, demonstra autoridade. E isso é muito bom para você reter a atenção deles e, consequentemente, demonstrar autoridade na sua comunicação. Já para os mais velhos, né, muito mais velhos, para os jovens, adultos, enfim, a gente sabe que a voz preferida é aquela que tem a articulação precisa, uma boa dicção, ou seja, não se come letras, não se fala embolado, não se fala para dentro. Então, uma voz que é mais agradável e mais bem aceita e que acaba, consequentemente, demonstrando autoridade, é essa voz que tem a modulação expressiva, mas precisa ter uma articulação precisa. Por que não tanto a velocidade agora? Porque se você fala muito devagar, apesar de ser agradável, transmite outro tipo de sensação. Transmite calma e não a segurança ou a autoridade que você quer. Por isso que mesclar esses itens da voz ajuda com que você seja reconhecido como referência naquele assunto, como pessoa que domina aquele assunto. Outro dado bacana que eu trouxe dessa pesquisa é que tem vozes que são menos preferidas. Pois é, as vozes menos preferidas são aquelas que são mais roucas, que tem mais ar na voz, sabe? Aquela pessoa que fala assim, desse jeito. É uma voz que atrapalha mais a qualidade da mensagem. E aí a impressão que você passa, que essa pessoa que tem esse tipo de voz passa para o seu interlocutor é uma impressão mais negativa, de desconfiança. Então, como diz a pesquisa aqui, essas vozes, elas não são agradáveis, não são classificadas como motivadoras e nem são capazes de despertar a atenção. Por isso que eu chamo a atenção para vocês da qualidade da voz, da saúde vocal. Então, rouquidão, ardência quando vai falar, soprosidade, tosse, não é bom indício de saúde vocal, pelo contrário. Então, se tiver algum desses sintomas, rouquidão, ardência, vai atrás, vai no otorrino, não fica deixando passar, porque voz rouca não é sexy, não é chamativa, não é charmosa. Voz, olá, Rai, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Vivi, oi, Aurélio. A gente está falando hoje dos passos para demonstrar autoridade na comunicação. Tiver dúvida, coloca aqui embaixo, ó, tem uma caixinha com uma interrogação. Anota aí, manda a pergunta que a gente responde. Outra coisa que é interessante dessa pesquisa é que
quando a gente fala numa voz neutra, né, que é o contrário daquela voz com rouquidão, com rugosidade na voz, quando a gente fala com uma voz neutra, as pessoas têm a impressão de clareza, de agradabilidade e de facilidade na comunicação. Então veja, quem domina o assunto consegue demonstrar facilidade na hora de se comunicar. Então, se você precisa demonstrar autoridade na sua comunicação, domínio do assunto, use esses recursos ao seu favor, tá? A gente vai modular a voz? Vai modular a voz. Por quê? Porque, como disse a pesquisa, a modulação indica a intenção do discurso. Qual é a minha intenção? Eu quero motivar, eu quero acalmar, eu quero... qual é a intenção que eu quero nessa situação de comunicação? Então, precisa, sim, modular a voz. E, quando a gente pensa em velocidade de fala, o que eu também consigo transmitir de sensação? A organização lógica do meu pensamento. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de perder o raciocínio e falam rápido para acabar logo e não serem interrompidos. Opa! Mas quem domina o assunto pode ser interrompido, que consegue retomar o assunto, consegue pegar o fio da meada de novo e ter foco no túnel e terminar, concluir aquele assunto. Ou seja, é mais uma forma de demonstrar autoridade na sua comunicação. Então, as pessoas que precisam melhorar a sua comunicação, transmitindo autoridade, transmitindo domínio e segurança, precisam usar essas dicas, certo? Bom, Viviane, mas você não vai falar dos 5 passos? Vou falar. Eu trouxe eles aqui para vocês. Vou fazer mais tarde um post que vão ter os resuminhos desses 5 passos. Mas a primeira coisa é, seja natural. Seja você mesmo. Nada mais que demonstre domínio e autoridade da comunicação do que a autenticidade. Então, quando você conhece as suas potencialidades, os seus assuntos, ou seja, no meu método, no Voice Fit, eu falo muito disso. Conheça a ti mesmo, saiba quais são as suas potencialidades, trabalhe com elas e melhore, óbvio, melhore aquilo que precisa. Então, lembra, o diferencial já é você, então usa isso ao seu favor, poxa vida. Passo número 2, fale simples. Não adianta fazer o uso de termos muito técnicos, que isso vai geralmente afastar aquela pessoa. Você até consegue falar de termos técnicos com pessoas que estão na base da pirâmide com você. Mas se essa pessoa não está alinhada com aquele termo, ela vai desinteressar e aí ela não vai te ver como dominante do assunto, tá? Outra coisa que é bacana, usem esse recurso aqui, ó, que vocês estão falando, me vendo aqui, que é o celular. Grave a sua voz. Mas grava aquele assunto, aquele texto, aquela apresentação com várias entonações. Uma entonação com uma velocidade mais lenta, uma velocidade mais rápida, o tom mais agudo, o tom mais grave. Aí vocês vão vendo que a fala vai ficando encadeada e, consequentemente, transmite uma imagem de confiança, de segurança e de domínio no assunto. Muda a postura. Fica reto. Vai mais para frente. Estica o pescoço, não é legal, né? Volta. Aquela do S de sadia não vale, hein? Essa é péssima, só quando a gente tá acabado. Mas estica, observa, gravou, ouve, analisa. Qual foi a forma que eu consegui transmitir mais segurança na minha fala, tá? E a quinta é olhe para o interlocutor. Mas Viviane, agora é tudo online, como é que eu faço para olhar para o meu interlocutor? Fácil. Olha para a câmera. Ah, mas eu vou falar com ninguém? Não. Você está falando com várias pessoas. Você não sabe para onde vai essa sua mensagem. A ideia é que ela alcance muita gente, né? Porque se a gente está aqui trazendo conteúdo, é porque você quer que esse conteúdo alcance e beneficie muitas pessoas. Então, quando você estiver olhando para a câmera, não pensa numa câmera. A câmera, ela é um meio, ela é uma forma de você chegar nas pessoas.
Agora, se você está numa reunião no Zoom, numa reunião em outra plataforma que tem aquelas carinhas todas, para onde você olha? Bom, eu vou ficar só olhando para a câmera? Não, eu vou fazer o quê? Como quando eu estou lá numa apresentação presencial. Eu vou determinar 5 pontos e vou olhar para um, vou olhar para outro, olhar para o meio, olhar para baixo e olhar para o outro. Eu consigo variar o meu olhar entre a plateia. Se eu estiver falando especialmente para uma pessoa, o que é que eu faço? Eu olho na câmera para aquela pessoa e assim ela vai se sentir valorizada. Então, esses são os 5 passos que são importantes para você demonstrar autoridade na sua comunicação. Porém, tem que levar em conta tudo que a gente já falou hoje, que é autoridade de domínio e não autoridade de mandão, de impor, certo? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então tá, se vocês tiverem perguntas, ó, coloca aqui na caixinha. Coloca aqui que eu respondo. Bom, então eu gostaria que vocês também, aproveitando que vocês estão aqui, dando esse privilégio para mim de falar para vocês sobre esses passos para vocês dominarem e transformarem a voz de vocês como veículo para trazer autoridade na comunicação. E convidar vocês para amanhã assistirem comigo uma live, participarem comigo de uma live de uma pessoa muito querida, uma locutora, que é a Noemi Silva. Ela é apresentadora, especialista em marketing, e ela descobriu o poder da voz dela. Ela conseguiu pegar a ferramenta de trabalho dela e potencializar, e ela hoje é muito feliz com o uso vocal que ela faz, e a voz dela agora já está alcançando novos ares. Está aqui na onda da internet, trazendo para nós muitas informações bacanas. Então amanhã, 7h30, aqui no Instagram, a gente vai fazer a live com a Noemi Silva e vai descobrir como que ela fez para ter o poder na voz dela. E aproveitando, no dia 25 de março eu vou fazer uma aula especial contando para vocês como que eu ajudo as pessoas a conquistarem esse domínio da autoridade na sua comunicação. Esses são apenas 5 passos, eu não consigo falar de tudo aqui em 1 hora na live com vocês. Então eu preparei uma aula super especial, dia 25 de março às 8h30, e espero que vocês se inscrevam, o link está na bio, é só chegar lá, é bem rapidinho, confirma quando receberem o e-mail, confirma a participação, porque essa aula é muito show. E manda coração para mais gente aí a participar e receber essa live. E se você está assistindo depois, vai lá na bio, se inscreve, porque ainda tem tempo, a gente tem 10 dias aí para essa super aula. Enquanto isso, eu vou trazendo conteúdos exclusivos aqui para vocês, sempre falando da voz e da comunicação. Para quê? Para que você conquiste o teu lugar no mundo, para que você traga a sua essência e a sua voz seja ouvida. Vamos fazer um movimento, vamos colocar a voz para todo mundo ouvir, vamos desabrochar essa flor aí, nada de deixar a voz presa para dentro, vamos botar a voz para fora e eu tô aqui para ajudar vocês. Pessoal, ó, beijo grande, adorei, valeu mesmo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aqui na caixinha ou me manda um direct. Já já vocês vão receber aí no feed um post com esse resuminho das 5 dicas, tá bom? Então, gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês. E amanhã estamos aqui de novo, 7h30 da noite. Ah, manda coração para vocês. Beijo no coração de vocês. Fui!